Agora, a próxima apresentação aqui do painel Infraestrutura, Construção Civil, Saneamento e Ambientes Agressivos vai ficar com Edson Elias Matar, que é sócio-diretor da Scala Engenharia e professor das faculdades Oswaldo Cruz. O tema é a versatilidade do tecido de fibra de carbono, TFC, restabelecendo a segurança de edifícios. Então, agora o Edson já está conosco. Ele já vai aparecer. Lembrando, então, que tanto os PPTs, as apresentações em PowerPoint, como os vídeos, serão disponibilizados. A gente vai mandar o link para todo mundo que se inscreveu, como também vamos disponibilizar no site tecnologiademateriais.com.br e no feiplar.com. Edson, tudo bem? Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo certo. Então, olha, é um prazer ter vocês de novo. Fazia um tempo que a gente não tinha a Scala nos nossos eventos, né? Sempre um grande interesse dos mercados que envolvem a engenharia, né? Pelas tecnologias que vocês apresentam. Então, Edson, nós estamos disponibilizando tua apresentação. Uma excelente palestra. Obrigado. Eu preciso clicar nesse para eu enxergar maior aqui o meu. Era um minuto só. Para mim está parecendo muito pequena a apresentação. Vamos iniciar então. Qual que é a ideia dessa apresentação? A ideia é mostrar que o tecido de fibra de carbono, mais especificamente o tecido, ele é bastante versátil para as aplicações em restauração da segurança, né, nas edificações. Então, a gente tem essa dupla eficiência do tecido de fibra de carbono. Ao mesmo tempo, ele é muito adaptável, facilmente adaptado às geometrias das estruturas, e ele, através de cálculos, de verificações, cálculo de número de camadas, etc., ele é bastante seguro, se mostra bastante adequado em termos da melhoria da segurança, né? O que acontece nos edifícios ao longo da sua vida, né? E, segundo um amigo meu disse uma vez para um cliente dele, o edifício é um ser vivo. Ele precisa respirar, ele precisa ter as juntas, né, necessárias. Depois nós vamos apresentar um case que tem a ver com juntas, né? Muitas vezes elas são fechadas nos edifícios, elas são mal usadas, né? E elas são importantes. Mas, enfim, durante a vida útil do edifício, pode ocorrer patologia. E o porquê que pode acontecer essa patologia? Desde problemas de erros de projeto, até erros conceituais de projeto, problemas de construção, erros feitos durante a construção, né? Menos armadura mal colocada, coisas desse tipo. Tem a questão do mau uso da estrutura. A estrutura pode estar sendo usada por uma sobrecarga que ela não foi prevista. E, finalmente, como disse o professor Marco, desculpa, eu esqueci o nome da palestra anterior, a questão dos agentes agressivos, né? No litoral e também na cidade de São Paulo, você tem, em outras cidades, você tem o gás carbônico, você tem a água, o gás carbônico dos estacionamentos, das garagens de edifícios, que atacam o concreto e acabam tornando ele mais ácido, e o aço acaba corroendo. Então, tudo isso gera patologia no concreto. E o tecido de fibra de carbono ele vem auxiliar na correção dessas patologias. É claro que a estrutura precisa ser recomposta,
A gente usa muito argamassa polimérica, produtos muito bons disponíveis no mercado, e depois, muitas vezes, existe, ou por perda de armadura devido à corrosão, ou por deficiência de armadura, por causa de erros de projeto ou de construção, a necessidade da adição de tecido de fibra de carbono para suprir a deficiência de armadura. Essa adição externa, né? Depois de feita a recuperação da estrutura, vocês vão ver algumas fotos daqui a pouco, o tecido de fibra de carbono ele é colocado como se fosse uma armadura externa, né? Todo lugar onde você coloca uma armadura internamente ao concreto, você pode colocar uma armadura externa na forma de tecido de fibra de carbono. Vocês vão ver vigas, lajes, pilares, consolos, com esse tipo de reforço. Pode passar, por favor, na próxima? Não, desculpa, volta um pouco na anterior. Nós vamos ver, então, alguns exemplos, né, de aplicação. Vamos ver alguns exemplos mais comuns, vamos ver alguns casos especiais e depois um case falando desse problema das juntas nos edifícios, que é bastante comum. Por favor, o próximo. Aqui é um reforço de uma viga, usando tecido de fibra de carbono. Essa viga apresentava fissuras de flexão, é uma viga pré-moldada, e apresentava problemas de cisalhamento. Para vocês terem ideia, os estribos dessa viga, eles estavam de forma, com uma barra só, contínua, quando deveriam estar lá dentro, pelo menos assim, com uma barra U, né, uma barra em forma de U, indo até o topo da viga, e depois barras inclinadas, né, uma barra em L, um L meio inclinado, para compor o estribo. Mas, ao invés disso, o estribo foi colocado contínuo. E aí apareceu uma força no vazio, e causou trincas ao longo da viga, causou marcas de estribo ao longo da viga, e foi necessário, então, reforçar também os estribos com esses estribos escuros aí de fibra, né, de carbono, que também serve muito bem a isso. Só comentar uma coisa, no caso do estribo de fibra, também apareceria esse esforço em vazio, mas aí foi colada uma tira longitudinal, que aparece aí bem na mudança de ângulo da seção, que por adesão, por aderência, pega esse esforço no vazio. Ok? Por favor, a próxima. Esse caso eram lajes de um edifício, da garagem de um edifício, que tinham acabado de ser concretadas, e muitas delas apresentavam deformações maiores do que as permitidas pela norma. Provavelmente, no caso aí, foi o módulo de elasticidade do concreto ficou baixo. Então, elas foram macaqueadas pelo lugar, a maioria delas respondeu bem a esse macaqueamento. Eu acho que uma delas não respondeu, sinal de que ela já tinha nascido torta, sinal que o cimbramento deformou e ela acabou, a forma dela ficou curva, né? Mas aí nos casos em que ela respondeu bem, elas responderam bem ao macaqueamento, foram coladas essas tiras de fibra, de tecido, nas duas direções, para depois de retirado os macacos, o escoramento, ela não deformasse mais. Isso é uma observação importante também. A fibra, o tecido de fibra de carbono, além de auxiliar na resistência, ele aumenta a inércia da seção, seja da viga, seja da laje, no estádio 2, que é a situação em que elas trabalham, né, com concreto fissurado. Então, a fibra também ajuda nesse sentido. Se você fizer o cálculo da inércia no estádio 2, com a fibra, sem a fibra e com a fibra chega a melhorar 30% a inércia, ou até mais, dependendo do número de tamanhos. O próximo, por favor.
Também há a possibilidade de fazer o reforço da armadura negativa das lajes, né? Aquela que eu mostrei anteriormente é da armadura positiva. Por que muitas vezes é necessário esse reforço da armadura negativa? Muitas vezes a armadura negativa das lajes ela fica mal posicionada. Inclusive, um projetista bastante conceituado, que infelizmente nos deixou no mês de fevereiro, o Dr. César Pereira Lopes, tinha muito contato com ele, fizemos bastante trabalhos em conjunto, ele não confiava muito no negativo das lajes. Então, as obras dele nunca davam esse tipo de problema. Agora, o que acontece se o negativo ficar mal posicionado? Começa a aparecer trinca no positivo embaixo, aparece trinca ao longo das bordas da laje, na face superior, e aí é necessário a costura, né? Você pode fazer essa costura, a colocação da armadura negativa, que acabou ficando no centro de gravidade e não funcionou, você pode colocar na forma de telas, que você tem que fazer rasgo, né? Rasgos aí ao longo das vigas, na face superior, ao longo da laje, da borda, né? Você demole uma parte da laje, coloca a tela na face superior e grauteia, né? Dá muito trabalho fazer isso. Com a fibra de carbono, essa solução que está mostrada aí na foto, ela é muito mais simples, muito mais rápida, causa bem menos transtorno para o condomínio. E depois de colada, com epóxi ainda úmido, é pulverizada a areia seca e depois pode ser feita uma pintura com tinta tipo Nova Cor Piso ou similar, né? Por exemplo, esse caso que vocês estão vendo à direita na foto já está pintado e faz uns 3 anos que foi aplicado e, segundo o pessoal da manutenção do edifício, está em perfeitas condições, apesar do rolamento aí dos automóveis, né? Apesar desse atrito com as rodas, dessa abrasão, mas está em perfeitas condições. Por favor, o próximo. Consolos, essas peças tão importantes também nos edifícios, eu estou falando mais especificamente de edifício, né? Porque é onde as manutenções acabam sendo maiores e mais frequentes, né? Então, o consolo é uma peça bastante importante, de bastante responsabilidade, né? Por servir de apoio para vigas, né? Geralmente, essas vigas a parte lateral do pavimento térreo, né? Que faz existe então uma junta entre a lateral do térreo e o corpo do edifício. Depois nós vamos falar dessas juntas. Mas muitas vezes, por má colocação do aparelho de apoio, muitas vezes por má colocação da armadura do consolo, aparecem trincas bastante preocupantes no consolo, e a gente pode fazer o reforço com o tecido de fibra de carbono. Como eu falei, ele é bastante versátil, ele consegue acompanhar aí a geometria do consolo, tomando-se cuidado de arredondar as bordas, né, para não causar concentração de tensões na fibra, né? Então, o caso de consolos também dá para resolver o reforço deles com o tecido de fibra de carbono de maneira bastante adequada e relativamente simples, né? Por favor, o próximo. Pilar, né? Aí nem se fala, né, da importância do pilar, da responsabilidade de um pilar em relação à estabilidade do edifício, né? O que pode acontecer num pilar? Pode acontecer, desde da obra, pode acontecer uma resistência baixa, né? Você mandou para o laboratório aquele concreto, que você concretou o pilar, e deu FCK baixo, né? O que fazer? Uma solução, que inclusive vem da origem, né, da fibra de carbono, lá no Japão, que
o primeiro uso foi encamisar pilares por causa de terremoto, aí também você pode encamisar para aumentar a resistência, mas tem um detalhe, você tem que encamisar enquanto ainda o pilar não está com a carga total. Quanto menos carga o pilar tiver aplicado nele, na hora que você for fazer o reforço, melhor. Porque depois, por aquele efeito de Poisson, o pilar vai recebendo carga. Ele tem... Oi? Não vai ter mais 16 horas. Alô? Oi? Então, o pilar, por causa do Poisson, ele vai tender a inchar, a fibra vai reagir a esse movimento e vai aplicar uma carga transversal ao pilar. Essa carga é que vai tornar, digamos assim, vai tornar o pilar mais resistente à compressão, o concreto do pilar mais resistente à compressão, pelo efeito do círculo de Mohr, né? Compressão transversal. Quais outros casos em que esse reforço, né, desses estribos, desse encamisamento do pilar se torna necessário? Quando ocorre corrosão da armadura do pilar, geralmente os estribos, por serem barras mais finas, rompem. Então você tem que, depois de fazer a recuperação do concreto do pilar, usando, por exemplo, argamassa polimérica ou grout, você vai repor os estribos, pode ser externamente com essas fibras, né? Então é um outro uso também importante. E também mesmo se você teve perda de armadura longitudinal, fazendo esse cintamento, você ganha resistência, né? Você indiretamente você está repondo essa armadura longitudinal porque você está aumentando a capacidade de resistência à compressão do concreto, tá? Então, é uma solução que funciona muito bem. A fibra, no sentido longitudinal do pilar, ela também pode ser aplicada, só que, devido à limitação dos 2/1000 no estado limite último, ela vai trabalhar pouco. Você vai pôr várias camadas, mas a tensão que ela vai, digamos assim, ser submetida vai ser pequena, né? A contribuição ela é pequena em relação ao material que você pôs lá. Então, de preferência em pilar, sempre o reforço transversal com fibra, ao invés do longitudinal com fibra, ele acaba sendo muito mais eficiente. Por favor, o próximo. Alguns casos aí de reforço de aberturas em viga ou em laje para passagem de dutos, né? É um outro caso onde a fibra de carbono se ajusta muito bem, o tecido de fibra de carbono. De preferência, fazer o reforço da abertura antes de fazer o corte, né? A empreiteira marca onde vai ser a abertura, o reforço é aplicado e depois se faz o corte. Quando você faz o corte, a fibra já está lá, o compósito, né, já está lá, fibra mais resina epóxi, e a possibilidade de aparecer alguma trinca é zero, né? E aí a fibra, o reforço já vai trabalhar no instante que está sendo feito o corte. Então, é importante, é uma transferência de energia, né? A energia de deformação que havia naquele trecho de concreto que você está cortando vai ser transferida para o reforço. Então, vai funcionar muito bem. Se a empreiteira não puder esperar, eles vão ter que escorar, fazer o corte e depois você vai aplicar o reforço. Mas não é a situação ideal. Por favor, o próximo. Alguns casos especiais de reforço. Essa foto mais à esquerda é uma arquibancada que, quando tiver em operação o edifício, em uso, ela vai estar dentro de um ambiente totalmente fechado por alvenaria, mas, enquanto estava em obra, ainda estava exposta principalmente ao vento, e era um local com vento muito forte, muito aberto o local, e quando eu fiz o laudo, eu
verifiquei e vi que não tinha armadura mínima para essa flexão transversal devido ao esforço do vento. Então, foi feito um reforço com fibra de carbono por causa desse esforço provisório, né? Mas segundo o cliente ia ficar muito tempo ainda aberto, né? Não sei porque os slides sumiram aí, Simone. Parece que estão voltando aqui os slides. Vamos aguardar um pouquinho. Oi? Não. Edson, você me ouve? Ainda não apareceram os slides novamente. Agora sim. Esse caso do meio, que vocês estão vendo aí, essa foto do meio, é uma viga que, devido à cobertura inclinada, uma cobertura muito grande, essa viga vai estar sujeita a tração e não tinha armadura suficiente. Então, foi colada a fibra longitudinal nas duas faces laterais, na face superior e inferior, e essa fibra teve que ser ancorada na chegada da viga nos pilares, né? Então, é o que está mostrando aí. E também a cabeça do pilar recebeu um reforço com fibra devido ao assentamento que vai acontecer, já deve estar acontecendo nessas alturas, da cobertura metálica que vai ser colocada em cima. E à direita, essa foto da direita, é um calhetão de concreto armado, ou protendido, eu não lembro agora, mas eu acho que é protendido, o vão bastante grande, 17 metros, que apresentava trinca na chegada e do apoio, trinca inclinada, muito preocupante, né? Então foi feito esse estribão de tecido, colado externamente para costurar essa trinca e recompor a segurança aí desses calhetões. Ok? O próximo, por favor. Vamos começar a falar desse case, né? É muito comum a gente ver nos edifícios juntas fechadas por argamassa, por reboco, às vezes até por concretagem que acabou invadindo a junta. E também, digamos assim, uma lembrança importante, antes a norma de concreto exigia juntas a cada 30 metros nos edifícios. Hoje a nova norma não exige, e exige sim que o calculista faça uma verificação de efeito de temperatura. Só que quando essa verificação não é feita, o edifício vai respirar, como diz o amigo meu, vai funcionar devido à temperatura, e o que vai acontecer? Vai abrir naturalmente algumas juntas, algumas trincas, né, que vai assustar bastante os condôminos. Nesse caso aí que eu estou falando para vocês, é um edifício onde as juntas, principalmente na região dos consolos, muitos consolos ficavam embutidos em chanfros das vigas, né, em recortes, perdão, nas vigas, e as juntas, não existia junta, era tudo colado, o consolo colado na viga. Então não funciona, começa a trincar, começa a quebrar, como mostra essa foto aí da esquerda, começa a quebrar a borda do consolo. Então o que foi feito? Foi feito o tratamento da armadura, que estava corroída, uma recuperação do consolo, colocando isopor para obedecer às juntas previstas no projeto, e depois colado reforço com fibra no consolo, para que ele não apresente mais essa trinca, né? Como a gente não tem o projeto, a gente não sabe se a trinca foi só por causa da junta ou foi por má colocação de armadura ou por insuficiência de armadura. Então, já que a gente está mexendo, vamos colar um reforço também no consolo, né? É preferível isso do que depois ter que voltar e aparecer trinca de novo, etc. A próxima, por favor. Aqui um outro caso, dá para ver bem aí o recorte na viga, onde o consolo estava embutido, digamos assim, parte dele, né?
Dá para ver aí o isopor ainda na foto da esquerda, o isopor que foi usado para evitar, para obedecer a junta, né? Que era de projeto e não estava obedecida, estava preenchida. E então aí vai funcionar bem. E depois na foto da direita mostrando já o reforço, né? O reforço colado no consolo e entrando no pilar para funcionar o consolo junto com o pilar, né? O próximo. Aqui está mostrando também mais um detalhe, que inclusive foi colado uma tira de reforço também, onde terminava esse recorte da viga, para evitar que apareçam trincas na viga devido a esse recorte, né? Então, um recorte bastante grande, foi colado, então, essa tira longitudinal para se precaver quanto a essa trinca, que já existia em alguns casos, né? Para não acontecer novamente. Próximo. Aqui já está nos finalmente, né? Nossos agradecimentos. Bom, gostaria de agradecer inicialmente a ArtSim, na pessoa do Sr. Hermas, né? Conhecido de bastante tempo, de longa data, do tempo que a gente participou de algumas feiras, de algumas FEIPLAR, sempre bastante receptivo, sempre bastante eficiente, agradeço muito, agradeço ao convite. Agradeço aí aos funcionários da Scali pela dedicação, pelo capricho, pela pontualidade. E, inclusive, eu sempre falo para o pessoal, desde o começo, quando a gente começou a trabalhar com fibra, tem que ficar seguro, né, o reforço, mas também tem que ficar bonito. Então, eles se acostumaram a fazer recuperações e também reforços com uma boa aparência, o que é importante para o condômino, né, que está passando lá. Tem muitos casos que o pessoal até deixa o reforço à vista, né, e fica interessante, né, fica bastante até interessante de ver, né. Agradeço algumas empresas parceiras, a PDTEC, do Rafael e do pai dele, acho que são o seu Francisco, se não me engano. Agradeço a Aidar Engenharia, do meu amigo José Aidar. Agradeço da Andréia Engenharia, na pessoa do meu grande amigo, o engenheiro Vicente da Andréia. Também a parceria de outras empresas que eu acabei não colocando aí, MC Concreto, na pessoa do Maurício, Protecta, na pessoa do engenheiro Getúlio, e eu acho que tem mais alguém aí que eu não estou enxergando aqui, PDTEC, Aidar, está um pouco pequeno, deixa eu abrir só um minutinho para não esquecer de ninguém aqui, só um instante, deixa eu ver se tem mais alguém. Até enquanto eu vou abrindo aqui, eu agradeço a minha esposa, a minha filha, por terem assistido o meu treinamento das apresentações e terem me dado sugestões bastante boas. Obrigada, Beth, obrigada, Elisa. O meu filho também está assistindo com a esposa lá em Brasília, o Maurício, a Paulinha. E deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguém, só um minutinho aqui. Achei aqui. Deixa eu abrir Edson, Oi? Em função do tempo, nós vamos te agradecer por toda... tá bom. Tá? Pela apresentação. Existem algumas perguntas sobre mercado, eu vou te encaminhar por e-mail, para que a gente possa atender, né, os participantes. Então, olha, muito interessante o trabalho que você faz, tem grande expressividade, muito importante para o desenvolvimento dos composites, né, no mercado da construção civil, a gente acompanha e sempre tem muito interesse. Muito obrigada. Só mais um detalhe, desculpa. Pode falar. Também agradecer a parceria da empresa do professor Baratella, meu colega lá do Oswaldo Cruz, e parceiro aí nos trabalhos. Eu estava esquecendo aí que eu não estava enxergando. Não pode esquecer, né?
Obrigado, viu, Simone? Oh, eu que agradeço. Bom evento para vocês aí, tudo de bom. Muito obrigada.